Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai aprender como cultivar a famosa orquídea bambu. Essa orquídea tão popular hoje em nossos jardins, em nossos quintais e que vem ganhando cada vez mais espaço, inclusive vem se tornando até um problema ambiental em algumas regiões do Brasil, como por exemplo no litoral paranaense. Essa planta já se caracteriza como uma planta invasora, mas eu vou ensinar vocês como cultivar ela, ter lindas florações, né, e um bom desenvolvimento da planta, tá certo? Então vem comigo, acompanhe esse vídeo até o final. Se não for inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações e também compartilhe o vídeo. E se por acaso ficar alguma dúvida referente à minha metodologia de ensino, alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam, é só deixar nos comentários que eu estarei prontamente respondendo vocês, tá bom? Também tem as redes sociais que eu deixo anexadas, sempre o link delas na descrição dos vídeos. Se vocês quiserem entrar em contato, tem grupo de WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, enfim, tem todas as minhas redes sociais ali. E se você quer ajudar o canal a melhorar ainda mais a qualidade dos vídeos, tem a chave Pix, aonde está na descrição também do vídeo. Qualquer ajuda, qualquer benefício que vocês possam estar disponibilizando para nós é bem-vindo, tá bom? Gente, vamos falar agora então sobre a Arundina graminifolia. Esse é o nome científico dela, mais popularmente chamada de orquídea bambu. Esse nome carinhoso que a gente deu aqui no Brasil e é conhecido também mundo afora dessa forma, é exatamente porque a característica dela, a característica vegetal, morfológica, é de um bambu mesmo. Ela cresce com essa caninha aqui e essas folhas, né, parecendo folhas, né, de bambu. Na verdade, as folhas são mais similares à de grama, né, a de gramíneas. A gente pode ver que ela tem uma nervura central, ela é lanceolata, né, lanceolada, na verdade, né, com uma característica de ponta de lança igual às gramíneas. Mas assim, o vegetal se assemelha demais ao bambu. Então, é uma planta que ela não é nativa do Brasil, ela veio, né, foi trazida lá por volta do século XIX e foi introduzida aqui na jardinagem e no paisagismo como um todo, né? Hoje muito popularmente utilizada para paisagismo aqui no Brasil e também, né, em outras atividades de jardinagem, certo? É uma planta asiática, ela é nativa da região ali da Ásia Meridional, da região do Sri Lanka, da Índia, da China, Nepal, tanto que ela vegeta tanto ao nível do mar quanto em áreas de um pouco maior de altitude, 1.200 metros aproximadamente, mas ela também é encontrada na região da Ásia, do Sudeste Asiático, na região ali da Indonésia, na região de Singapura. Inclusive em Singapura essa planta já é quase extinta, nativa da natureza, ela praticamente não existe mais na natureza, conta com alguns exemplares, mas é uma planta muito fácil de cultivar. Na natureza ela vegeta em solo, vegeta no chão, então é uma planta terrestre, muito adaptável tanto a áreas arenosas quanto a áreas mais argilosas, áreas que o solo é mais compacto. Ela gosta mesmo de um ambiente que tenha bastante umidade, um ambiente saturado de umidade, né, com umidade atmosférica alta e com o solo sempre levemente úmido. Ela gosta também de bastante luminosidade. Na natureza, essa planta vegeta a sol pleno, encontrada vegetando ali em regiões tropicais, equatoriais a sol pleno. Então ela vem muito bem em alta luminosidade, você pode adaptar ao sol e ter assim ótimos resultados, tá? Se acaso, logicamente, essa planta veio de viveiro, é necessário que você faça uma adaptação, mas ela vegeta ao sol pleno sem nenhuma dificuldade. Inclusive
inclusive é até preferencial que ela fique a sol pleno ou ao sol mais intenso, né? Uma luminosidade mais intensa. Se você coloca ela em meia sombra ou com assim uma incidência maior de sombra, ela tende a não florir tão bem. Então, para você cultivar essa planta não tem nenhum segredo. Você pode cultivar ela tanto em solo no seu jardim, quanto pode cultivar em vaso. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o plantio em vaso, tá bom? Para isso, a gente vai utilizar aqui esse composto. Esse composto aqui tem de tudo, gente, tem de tudo mesmo. Aqui tem casca de pinos, tem carvão, tem um pouquinho de esfagno e tem muita terra vegetal, tá? Então aqui vocês estão vendo que ela forma até uma espécie de um lodo, exatamente porque tem terra vegetal. É uma planta que ela gosta dessa mistura, uma mistura que tem ao mesmo tempo bastante nutriente para ela, bastante matéria orgânica se decompondo e que forneça drenagem, né? Que ela possa ter o ambiente, o espaço onde ela está sendo cultivada com uma boa drenagem. Por isso que a gente utilizou essa mistura. Tem gente que cultiva ela somente em terra, eu não aconselho, né? Se você for cultivar essa planta, utiliza uma mistura, né, de terra vegetal, areia, né, pode ser aquela areia grossa, de preferência, pode utilizar a casca de pinos, o carvão em pedaços pequenos, até mesmo restos, gente, restos de substrato velho você pode agregar, desde que esse resto de substrato ele não tenha contágio com fungos. Por exemplo, você não está utilizando de uma planta que acabou pegando fungo, tá bom? Então você pode utilizar restos de vegetais de materiais em decomposição que vai super bem. Aonde que eu consegui essa planta? Agora que vem uma parte polêmica para alguns aqui, talvez até me xinguem, mas eu vou falar aqui. Como eu já disse, essa planta ela é asiática, não é encontrada de forma nativa aqui no Brasil, ou seja, ela não é endêmica do Brasil, tá bom? Mas aqui na região do Paraná, na região litorânea mais especificamente, essa planta ela está se tornando invasora. Ou seja, ela se adaptou de tal forma aqui no nosso país, e inclusive no meu estado, que ela está se reproduzindo na natureza, como se fosse nativa. Então a gente encontra na beira do asfalto, assim, aquelas moitas gigantescas, enormes, né, se proliferando normalmente como se fosse endêmica do nosso país, tá bom? Aí o que eu fiz, né? Tava vindo do litoral, parei na beira da estrada e coletei algumas mudas. Fernando, mas isso é crime, tá, gente? Claro que é crime se a planta ela for endêmica nativa. Essa planta ela é considerada exótica, invasora, intrusa, né? Então qualquer um desses termos aqui serve para vocês entenderem, tá bom? Então essa planta, se você achar na natureza aí, não se preocupe, você pode estar coletando ela sem nenhum risco de ir preso ou coisa assim, porque ela é exótica, tá? Mais uma vez, ela não é nativa do Brasil, tá certo? Então eu coletei algumas mudinhas e uma touceira, que é a touceira que eu vou plantar hoje, vou mostrar para vocês, tá bom? Então, vejam que é uma planta que na natureza, olha só, ela desenvolve a parte radicular, ela fica mais axial, né? Ela se espalha como se fossem raízes de grama mesmo, né? Dá para observar aqui, ó, né, que são raízes mais finas em comparação com outras terrestres, e ela tende a soltar raízes secundárias. Essas raízes vão perfiando, né, e vão buscando tanto água quanto nutrientes para a planta. Falando em questão de nutrição, é uma planta que você não precisa se preocupar muito com a adubação, tá? Precisa se preocupar mais com o sol e com a umidade do que com a adubação. Por quê? Porque na composição que a gente utiliza para plantar essa orquídea, composição correta que eu estou ensinando aqui, vai bastante matéria orgânica. Então ela consegue retirar
desse próprio substrato aqui grande parte dos nutrientes que ela precisa, tá bom? Então eu vou fazer o plantio aqui e aí eu volto falando de mais algumas características. Para o plantio em vaso, você tem que pegar um vaso grande, de pelo menos aí uns 30 centímetros, aí 25, 30 centímetros de fundo, para que você tenha espaço para que a planta se desenvolva bem, tá certo? Aqui é um vaso velho, já utilizado, eu lavei bem, passei cloro e agora a gente vai utilizar para o plantio. Nesse plantio aqui, eu vou utilizar no fundo o isopor em grandes pedaços, tá? Pedaços maiores, exatamente para que com o passar do tempo o substrato, que é a base de matéria orgânica ali, de terra vegetal, não vá compactando e entupindo os furos, os buracos que tem no fundo do vaso, tá bom? Então eu vou quebrar aqui o isopor em pedaços assim grandinhos. E para dar peso, eu vou colocar aqui, ó, aqui a quantidade que coloquei. Você coloca aí aproximadamente aí uns 5 centímetros. E aí eu vou colocar para dar peso um pouco de brita. Porque senão essa muda ela vai crescendo e vai entolcerando e vai ficando pesada e tende a tombar. Então aqui já ficou pesadinho, já vai ajudar. Olha só como que ficou, tá bom? Isso aqui ajuda tanto na drenagem quanto para dar peso ao vaso. Eu vou pegar a minha mudinha aqui, é uma senhora mudinha. Olha só, gente. Essa aqui então é a famosa Arundina graminifolia. É uma planta muito bonita para jardinagem, você pode plantar no chão, depois eu vou explicar para vocês como plantar no chão. E vejam o enraizamento dessa planta. Aqui a composição do litoral, aqui a gente vê que é basicamente grãos de quartzo, né, a areia e argila, e ela se adaptou muito bem. Aqui tem muita umidade, no ambiente que ela estava, um ambiente saturado de umidade, quase um banhado. Eu tentei tirar uma outra lá, gente, uma maior, mas eu não consegui, estava muito enraizada, e aí achei essa daqui que estava mais fácil. Vou plantar ela aqui então. Nesse plantio aqui, eu nem vou mexer nessa terra que ela já veio. Eu só vou agregar um pouco mais ao substrato que eu preparei aqui, ó. Vou tirar só esse excesso aqui e vou tentar adaptar ela aqui dentro. Vou ter que mexer um pouco nessa parte aqui. Vai fazer uma lambuzeira aqui, depois vou ter que limpar. Vamos tentar ver se ela vai caber aqui sem precisar retirar todo esse substrato. Acho que vai caber. A gente vai colocando as raízes aqui aos poucos e ela vai firmando. Uma planta muito versátil, gente, fácil o cultivo. Acho que o vaso até teria que ser um pouquinho maior para essa planta, mas ela vai se desenvolver bem aqui, porque é um vaso, não é um vaso muito pequeno não. Aqui só tem que empurrar um pouco essas raízes para dentro. Aqui eu vou apertar mais um pouco. E agora eu vou colocando esse composto aqui, ó. Ó, vejo que ele tem um pouco de isopor também. Eu preparei porque o isopor não deixa compactar demais o material. E como aqui já tem areia, né, misturado com argila também, nesse material que já veio com ela, então a tendência é que não compacte. Vou apertar bem aqui, empurrar essas raízes para dentro, para que elas já vão se enterrando aqui, já vão se desenvolvendo. A vantagem é que essa é uma planta bem mais versátil
né? Como eu falei, é uma planta que assim não exige todo aquele cuidado que a gente tem com orquídeas, né, de outras espécies. Inclusive, falando em espécie, essa orquídea aqui só tem uma única espécie, mas ela tem algumas variedades, né, de cores. A cor padrão dela é o lilás, o branquinha com lilás, mas tem também a alba, a semi-alba e, se eu não me engano, tem a cerúlea, não tenho certeza, mas a alba e a semi-alba existem, tá? Então aí, gente, plantei aqui. O que eu vou fazer agora? Essa planta aqui, de início, mais ou menos uns 20 dias, ela vai ficar dentro do meu orquidário recebendo uma luminosidade mais filtrada, luminosidade de 50%, tá bom? Ela vai receber regas constantes, sempre aí cada 2, 3 dias vai estar recebendo umidade. E quando ela estiver mais adaptada, o que eu vou fazer? Eu vou trazer ela aqui para enfeitar o meu cantinho aqui, onde eu faço vídeo. Esse é o objetivo. A princípio, eu iria plantar no chão, né, para que eu tivesse ela aqui já fixa nesse ambiente. Mas aí eu pensei, por questão da própria grama que tem aqui, né, dá um pouco mais de trabalho manter ela assim. Então, eu vou plantar ela aqui no vaso, deixar ela em vaso. E aí, se eu ver que ela se desenvolve muito, a ponto de que está atrapalhando o vaso, está muito pequeno, atrapalhando o desenvolvimento, eu vou mudar ela e vou colocar ela da forma terrestre mesmo, no solo, tá bom? Por enquanto ela vai ficar aqui em vaso. Com relação à adubação, né, se você tiver aí torta de mamona, farinha de osso, você faz aquela misturinha, mistura aí uma colher de cada um, e aí coloca, que vai ajudando no desenvolvimento e na adubação da planta, tá? Adubo foliar também você pode até aplicar, mas o melhor mesmo é aquele adubo bocacha, torta de mamona, né, que são adubos mais orgânicos, que vão melhor para esse tipo de planta, tá certo? Outra coisa, essa planta aqui, ela tende a entolcerar muito rápido, então facilmente assim você conseguir multiplicar ela. Você pode vir e fazer a divisão tanto por corte, tá? Pega aqui, divide, aqui daria para fazer 2 mudas, aqui com uma faca de serra ou com um alicate bom, você vem, divide, tá? Sempre mantendo um broto novo para cada lado. Aqui tem brotos velhos, né? Ó, broto velho mais fino. Aqui também broto velho mais fino. E aqui a gente tem brotos mais novos, que estão ainda eclodindo, crescendo. Então isso é importante, tá bom? Pode fazer a divisão aí com 3 pseudos bulbos, que já é suficiente. Muito fácil de aclimatizar, de fazer essa planta pegar, tá bom? Ou você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui e, quando ela está desenvolvida, destacar os cakes. Vou mostrar para vocês onde que tem os cakes. Olha só, essa planta aqui ela se multiplica muito rapidamente por cake. Depois que ela termina a floração, ela começa a liberar os cakezinhos. Quando tiverem raizinhas, você vem aqui, ó, e destaca. Pode retirar eles facilmente. Vou mostrar aqui, eles já têm, ó, raízes. E aí você pode levar ou para o jardim ou para vaso pequeno. O ideal é que você comece o cultivo em vasos, né, de acordo com o tamanho da mudinha. Que nesse caso vasos aí de 15, né, 12, 15 já é suficiente para essas plantas, tá bom? Você pode até plantar várias juntas, que aí já forma aquela touceira maior. E aí você já tem aquele arranjo em questão de pouco tempo para você colocar lá no seu jardim, tá bom? Se você for plantar a solo, vamos terminar o vídeo então explicando como que vocês fazem para plantar a solo. Eu recomendo fazerem dessa forma. Primeira coisa, faz um coroamento, que a gente chama, né? Você limpa o espaço, tira toda a grama que tem ali em volta, né? Mantém um espaço assim bom para que não venha a grama invasora ali, atrapalhe o desenvolvimento da planta. Segundo, você faz um buraco na terra de mais ou menos aí uns 20, 30 centímetros, de preferência um buraco fundo e largo,
tá? Para que você tenha espaço, para a orquídea ela enraizar bem. Então você faz um buraco de mais ou menos aí uns 20, 30 centímetros e, né, faz ele bem grande, né, de mais ou menos aí uns 40, 50 centímetros de largura, tá bom? Para que a planta ela tenha facilidade de estar, a parte radicular dela estar crescendo. Feito o buraco, você vem primeiramente com uma camada ou de brita ou de isopor, e depois você pode já entrar com uma camada desse material aqui, composto de terra vegetal, casca de pinos e carvão, tá? Se tiver isopor, pode agregar isopor, pode colocar, né, outro material como a areia grossa na mistura, tá bom? Tem várias formas de você fazer. Só não planta muito na terra, né? Aqui tem um composto, é terra com, como eu falei, com areia, né? Então ainda dá. Mas se você plantar só na argila, ela tende a compactar demais o solo e aí tende a dar problema no desenvolvimento da planta, tá bom? Depois você vem, pega a planta, acomoda ela lá naquele material, naquele buraquinho que você fez, e aí você vem lá com o substrato e vai, né, colocando sobre as raízes, tá bom? É super simples, super fácil, não tem nenhum segredo. Mesma técnica para plantio em vaso. Joia? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu até aqui, deixa nos comentários. Eu assisti até o final. Gostou das dicas? Deixa o like, comenta e compartilha para outras pessoas, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!